Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre falar em línguas estranhas, falar em línguas de anjos. Esse é um tema que tem sido falado muito em meio às igrejas. E é uma coisa que se acontece muito nas igrejas protestantes, nas igrejas católicas romanas em nosso dia. Mas será que isso é correto? Será que isso é errado? Será que existe isso hoje ainda? Será que não existe? Será que é correto o que em nossas igrejas isso tem acontecido? Será que temos vivido? Será que temos aprendido corretamente sobre esse tema que é falar línguas estranhas, falar língua de anjos? Será que realmente a Bíblia ela nos fala sobre esse dom ser feito e usado dessa maneira que nós estamos usando em nossos dias de hoje? Primeira coisa, nós temos que entender quais textos bíblicos que dá base para essa doutrina de falar em línguas. Um dos textos usados está lá em 1 Coríntios 13. Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então, através desse texto aqui, as pessoas falam que o apóstolo Paulo ele está falando que está vendo que existe línguas de homens e existe línguas de anjos. Então, nas igrejas hoje, aquilo que nós ouvimos em muitas igrejas, isso é língua de anjos. Mas será que é isso mesmo que a palavra do Senhor nos ensina? Será que é isso mesmo que está na Bíblia? Será que é correto falar que essas línguas que nós ouvimos dentro de nossas igrejas hoje são línguas de anjos? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é refletir um pouco sobre o que a Bíblia nos diz, sobre toda a Bíblia. Será que realmente isso que nós ouvimos aí é língua ou será que é apenas uma glossolalia? Será que realmente os anjos falavam dessa maneira que nós ouvimos hoje? Você já parou para pensar que todas as vezes que um anjo apareceu na Bíblia, ele nunca falou em língua diferente? Ele sempre falava no idioma do ouvinte? Você lembra lá de Maria? Você lembra lá do caso do nascimento de João Batista? Você lembra lá dos anjos que apareceu a família de Ló? Exatamente, os anjos sempre falavam no idioma deles. Então por que a gente tem esse costume de falar que a língua dos anjos é uma língua diferente? Vamos analisar um pouco então esse texto. Esse texto ele fala sobre a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Quando nós vamos estudar esse capítulo 13, nós percebemos no seu gênero literário uma figura de linguagem, que é a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole nada mais é que um exagero. E o que é um exagero? O exagero é falar aquilo, falar uma coisa maior do que ela é para o ouvinte entender aquilo que você está falando. Por exemplo, no próprio capítulo 13, no versículo 2, ele vai falar assim, não podemos conhecer toda a ciência. Isso é logo no versículo 2. Eu li o versículo 1, isso logo do versículo 2 você vai ver ele novamente aplicando uma hipérbole, que é um exagero. Ele fala assim, não podemos conhecer toda a ciência, ainda que eu conheça toda a ciência. Não é possível ninguém conhecer toda a ciência, mas ele fala, ainda que eu conheça toda a ciência. Isso é um exagero, querendo denotar algo que é muito maior daquilo que é. Na palavra de Deus nós temos vários exemplos disso. Lá em Salmo 107, 26, ele fala assim, subiram até os céus, desceram até os abismos. Ninguém aqui hoje, em nossa vida, ele consegue ir até os céus ou até o abismo. Lá em Deuteronômio 1, 28, ele fala assim, fizestes derreter os nossos corações. Essa passagem tem a ver quando os espias foram para a cidade de Canaã ver as pessoas, e aqueles 12 espias viram o tamanho do gigante e trouxeram aquele parecer para o povo, e o povo falou, vocês fizeste derreter os nossos corações. O coração não derrete, isso é uma hipérbole, um exagero. Outro texto também está lá no próprio Coríntios 4:15. Se você voltar aí, nós estamos no capítulo 13, se você voltar no capítulo 14, o próprio apóstolo Paulo, ele vai usar a hipérbole também, que fala assim, mesmo que tivessem milhares de mestres, ninguém tem condições de ter milhares de mestres nessa vida, por mais que estude e procure mestres, ele não vai ter milhares e milhares de mestres, é uma outra hipérbole.
Então a gente analisando todo esse capítulo 13, ele não vai falar nada sobre línguas de anjos, línguas estranhas. O que esse capítulo ele nos ressalta é o valor do amor, aquilo que realmente o cristão deve buscar. O mais importante para o cristão, o primeiro dom que o cristão deve buscar é o amor. A gente tem que buscar o amor e não essas coisas inalcançáveis que a gente não consegue às vezes muito entender. O capítulo 13 ele fala exatamente isso. Outro texto usado é o de Pentecostes, lá em Atos 2. Vou abrir aqui em Pentecostes, no livro de Pentecostes. Lá no capítulo 2, ele vai falar sobre línguas. E é um outro texto também usado muito para falar que nós hoje podemos falar em línguas, que é essa glossolalia que nós ouvimos nas igrejas de hoje. Então esse texto ele vai falar sobre o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estavam em Jerusalém em línguas de fogo, mas é interessante que nós vemos no capítulo 2, que exatamente essas línguas, elas não eram línguas de anjos, eram línguas humanas, porque nós vemos que no versículo 27, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, no versículo 2, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram falando, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus. No versículo 5, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então aqui, quando alguém usar o texto de Pentecostes para falar que no dia de Pentecostes todos falaram em língua, então hoje eu posso falar em língua, exatamente esse texto não fala nada de língua estranha, nada de língua de anjos, mas falam de línguas humanas, pois aqui no versículo 6 ele fala assim aqui, ó, e os ouvia falar em sua própria língua. Ali não tinha língua diferente, ali não tinha língua de anjos. Então esse texto de Atos 2 não pode ser usado para aquilo que nós vemos em nossas igrejas hoje, que é a glossolalia, que é palavras que ninguém entende, que não é um idioma que ninguém entende. Então nós temos que entender isso e analisar, e quando alguém falar esses textos para você, ei, mas esse texto não fala isso, esse texto não fala sobre língua de anjos. Lá em 1 Coríntios 13 fala de homens, fala de língua de anjos, mas aquilo ali é uma hipérbole. Em Atos 2, aquilo ali fala de línguas humanas, não é línguas diferentes. Ei, me dá mais alguma coisa para você ter uma base para falar em línguas. Infelizmente nós não vamos ter essa base. Lá no capítulo 14, lembra que eu li o capítulo 13 de Coríntios? O capítulo 12, ele vai começar falando sobre os dons da igreja. No capítulo 13, ele vai falar qual é o maior dom, que é o amor. Então esse capítulo 13, ele não tem nada a ver sobre língua de anjos, mas ele tem para falar sobre o amor, que você tem que amar, é o maior dom que nós temos que buscar. Logo no capítulo 14, aí sim ele vai falar especificamente de línguas. E ali ele vai falar algo interessante. Ele vai nos mostrar que é mais importante amar do que falar em línguas. O apóstolo Paulo vai nos falar que é melhor você falar uma palavra num idioma que alguém entende do que 1000 que alguém não entende. Ele vai falar que o importante do cristão é edificar a igreja. E como é feito isso? Através da pregação do evangelho. Em todo o capítulo 14 ele vai nos falar isso. No capítulo 14, ele irá nos alertar para nós não sermos mais crianças, infantes, mas nós temos que ser adultos. Adultos não podem acreditar nessas falácias, nessas doutrinas que acontecem de tempos em tempos. Nós temos que ler a Bíblia e entender o que a Bíblia nos diz. Ivan, então você está me dizendo que os dons de língua cessou? Não existe mais esses dons de língua nos dias de hoje? Não estou dizendo isso. A palavra do Senhor, eu só posso dizer aquilo que está escrito nela. E em nenhum lugar ela nos fala que o dom de língua cessou. Então eu não posso dizer que cessou sem a palavra do Senhor nos falar que cessou. Eu não sou sensacionalista a esse ponto. Mas uma coisa que esse capítulo 14 de 1 Coríntios vai nos ensinar é que existe ordens. E se existe ordem, o cristão deve cumpri-la. E alguma dessas ordens e ordenanças que no capítulo 14 o apóstolo Paulo nos dá,
exatamente isso, que se uma pessoa fale, tem que ter um intérprete. Se não existe intérprete, aquilo ali não é do Espírito Santo, porque existe ordem e o Espírito Santo, ele não é de confusão. Se existe alguém falando línguas estranhas numa igreja e não tem ninguém que interprete, ele está indo literalmente contra a palavra do Senhor, que é a Bíblia. Ele está indo contra os mandamentos que o apóstolo Paulo nos deu. Ali nesse capítulo 14, ele vai exatamente falar o que é falar em línguas. Pois se eu estou falando em línguas, eu posso estar edificando o meu espírito, mas eu não estou edificando ninguém. E o que o cristão deve buscar é sempre o crescimento espiritual do corpo. Nós temos que entender isso. Então, atente uma coisa. A própria palavra do Senhor fala que o profeta ele tem domínio sobre si. Se você não está tendo domínio e falando coisas que você nem sabe, preste atenção, cuidado com isso. Os textos bíblicos que nós temos na palavra do Senhor, quando alguém não tem controle sobre si, infelizmente, era de possessão demoníacas. Isso não provinha do Senhor, não provinha de Deus, mas provinha do maligno. Então, o profeta, ele tem poder sim sobre si, ele se controla. Se você não consegue se controlar, cuidado, meu irmão. Cuidado com o que você anda comendo, o que você anda aprendendo. No final de tudo, busque o amor, que é o dom essencial que o Senhor nos diz para nós buscarmos. Em segundo lugar, não seja como criança. Não faça como porque os outros estão fazendo, você também querer fazer. Às vezes você quer simplesmente estar no meio de todo mundo. Se todo mundo fala, eu também tenho que falar. Mas será que é isso que a Bíblia nos diz? Cresça, não seja como uma criança. Não seja como um infante, mas cresça. E entenda, todos os textos bíblicos que falam que alguém falava ou fazia algo que não estava em seu controle, ali estava uma possessão demoníaca. Entenda isso. Não sou crítico a falar que cessou, mas se existe e se quer falar em línguas, fale de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz, em ordem e que exista um intérprete. Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado desse pequeno texto. Falei pouco, mas espero que vocês tenham entendido. Se você gostou do vídeo, entra lá no canal, dá um like, ativa o sininho para você ver os próximos vídeos. Deus abençoe vocês.